Mesmo representando cerca de 38% dos cargos de liderança no Brasil, as mulheres ainda seguem enfrentando e rompendo barreiras em áreas que historicamente são desafiadoras, como na ciência, nos negócios, na música. São histórias, sim, de superação, de fé e de excelência, de resiliência, que mostram que a nossa origem nunca vai definir o destino que você pode chegar. Entre esses exemplos, eu recebo aqui, para um chá da tarde delicioso, doutora Érica Belon, que começou a trabalhar aos 9 anos de idade, superou as limitações financeiras, conquistou o doutorado, acumulou 7 pós-graduações e hoje ela treina grandes empresas. Recebo também uma amiga minha de longa data, que eu sempre amo reencontrar com ela, uma das maiores vozes da música gospel brasileira, vencedora de 4 Grammys Latino, com mais de 500 milhões de visualizações e uma carreira marcada por propósito e impacto, ocupando também um lugar feminino dentro do gospel mundial. Hoje, nós estamos aqui unidas para te incentivar a romper também com coragem, com muita fé, com muito amor a Deus e entender que cada vez que uma mulher ocupa o seu lugar, nós estamos abrindo caminho para as futuras gerações. Sejam muito bem-vindas, que prazer receber vocês aqui. Prazer é todo meu, Fê, sempre que eu posso estar à mesa, né, com você, estar no seu programa, estar com você, é sempre um prazer, uma alegria e aquele orgulhozinho, né? Meio porque, filha, né, Sô? Graças a Deus, e o Botox, não parece, mas eu conheço a Fefê desde pequenininha. Pequenininha mesmo. E bate aquele orgulho, sabe, de ver a mulher que você se tornou também, mãe, a esposa, a pastora, né? Que você é pastora mesmo. Então, para mim também é sempre uma alegria estar aqui. Eu amo, e é verdade. Toda vez que eu convido a Sô, ela vem. Nunca, é sempre fácil para a Sô vir. Eu amo que você esteja aqui com a gente. Obrigada. E, em especial, eu queria muito que você estivesse aqui, porque você é uma mulher que me inspira, Sô. Ai, que bom. Glória a Deus. Glória a Deus, com muita humildade eu recebo. E para mim é uma honra poder estar aqui, gente. É assim, um presente de Deus. E sentar numa mesa com vocês duas. Meu Deus, eu já ganhei meu ano de 2026. Que bênção. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite. A gente recebe alguns convites que às vezes a gente fala assim, meu Deus, né? Será que sou merecedora de tudo isso? Mas tem encontros na Terra que são marcados no céu, né? São. E eu acho que esse aqui é um deles. Eu creio também. Amém. Eu quero agradecer essa mesa lindíssima que a chefe Simone Martins, através da Tuti, que me ama muito, elas prepararam com muito amor para você, mulher, e para as nossas convidadas especiais. Depois a gente vai experimentar um pouquinho de cada coisa. Tá aí os créditos na tela, você vai ter uma festa, vai ter uma comemoração, uma confraternização. Não vai ficar maluca fazendo tudo sozinha. Pede ajuda para quem sabe, @chef_Simone Martins, além de ser uma serva de Deus, né? É tão bom quando a gente sabe. Eu tenho isso por... sabe, outro dia eu descobri que uma maquiagem que eu gostava, até de muitas coisas dela, que é aquela Huda Beauty, que ela apoia tantas causas que vão na contramão daquilo que eu acredito, aí eu prefiro outras marcas também que são negócios dirigidos por mulheres, porque eu acredito que nós mulheres precisamos consumir para incentivar, mas que estejam mais alinhadas com os meus propósitos, com os meus valores. Então, a gente sempre procura mesmo falar, eu entro na loja, a gente tem isso, eu e minha mãe, você tem alguma vendedora cristã? Ah, tem. Ah, então é por ela que a gente quer ser atendida. Eu acho que a nossa comunidade precisa se apoiar mais, porque a gente vê isso em muitas outras comunidades. Sim. De maneira muito forte, a gente precisa trazer isso para a mulher, para o cristianismo. Então a gente indica mesmo e fala, olha, trabalhe com quem ama a Deus.
Vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Aos 9 anos você começou a trabalhar, doutora Érica. É isso mesmo, aos 9 anos de idade. Meu pai também, sabia? Que bênção, Por isso né? que vocês conhecem o poder da disciplina. Exatamente isso. Não isso tem aí. como chorar nem olhar para trás. Não tem. Com 9 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhava numa fábrica de tintas. A gente colocava o rótulo nos vidrinhos de tinta. E eu era tão pequenininha que eu não alcançava o balcão da fábrica, né? Então eles colocavam um caixote, sabe aqueles caixotes de feira? Sei. Aí eu subia no caixote para eu poder alcançar o vidrinho e colocar o rótulo. Pequenininha Então eu aqui. trabalhava de manhã, eu ia na escola, aí chegava em casa, almoçava e ia trabalhar. Aí 3 horas da tarde minha mãe aparecia na fábrica com um copo de leite Ai, que por causa do cheiro da tinta. Não sei o que tem a ver o leite com o pulmão, mas tudo bem. mas Então, toda avó mãe. dava um copo de leite, mãe. verdade. Até hoje eu dou Resolve copo de leite. né? Algum E aí- conforto dá. E aí eu trabalhava lá. E assim, a minha história foi muito incrível, né? Assim, hoje eu fico olhando para trás, né? Aí eu trabalhei a tarde toda. Aí eu estava na linha de produção, ficava em pé, né? Aí eu vi lá na ponta da linha da produção, ficava sentada uma senhora, Dona Maria, que inclusive era minha vizinha. E ela ficava na ponta, que ela ficava na rotuladeira, passando o rótulo, né? Aí eu falei, nossa, lá na ponta deve ser mais legal, né? Porque ela fica sentada, que eu vou ficar em pé. Olha a cabeça. Aí eu fui na sala da dona da fábrica, bati na porta. Falei, dona Altair, posso falar com a senhora? Ela falou, pode. Eu fico imaginando, é uma criança de 9 anos, né, entrando lá. Ela falou, pode falar. Eu falei, então, eu já aprendi aquela parte lá, mas será que eu podia trabalhar lá naquele lugar? Aí acharam até graça, né? Falaram, imagina. Fofura. Aí a dona Maria deixou no final da história, não fiquei na vaga da dona Quer Maria. dizer, você pediu uma promoção no primeiro dia de trabalho, é isso. É isso. É isso, entendi. meu Deus. Eu acho que ensinar essa ousadia é tão poderoso, é tão poderoso. Outro dia eu tive uma experiência com meu terceiro filho, Noah. Eu acho que isso pode ser inato, ninguém falou, era teu. Ou a gente pode ser ensinado. incentivar, né? Que o Noah estava querendo subir de categoria na natação. E o professor, mês que vem. Eu falei, filho, pede um dia só na categoria superior. Aí o professor deixou um dia, ele foi. A técnica que treinava a Carol falou para ele, você tá bem? E o técnico dele não. Aí ele pegou a técnica pela mão, falou, explica para o meu técnico que eu tô pronto para esse time. Ele saiu da piscina, realizado. E acho que e ele tem 10 anos, essa ousadia, Tem que falar. porque é um princípio espiritual, né, doutora tem que Érica? pedir. Deus não nos deu espírito de covardia. É verdade. E eu sempre fui assim, o não eu já tenho como resposta. Minha mãe me criou debaixo desse mandamento. Eu já tenho como resposta. também Não é? falo muito Tem, isso. então sim. Tem que falar, A você gente tem já que falar. Se você não pedir, se você não falar, se você não falar nem para Deus o que você quer, né? Ele espera que você fale. Então, muita coisa que eu consegui na minha vida é porque eu falava. Falou. Eu Mas tem falei. pessoas que falam isso. Ai, não vai pedir para Deus. Deus não tem nada a ver com a tua vida profissional. Deus não tem nada a ver com a tua vida financeira. Peraí, um pai não tem nada a ver com a nossa vida, Sim. doutora? Tem? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E na tua faculdade, doutora, você teve um testemunho muito lindo do cuidado de Deus, Sim. né? Aí eu fui fazer faculdade e na época era muito caro. Eu me lembro que eu ganhava 450 e pagava 495, então faltava dinheiro, né? Então, tudo que eu recebia eu entregava integral e faltava. Aí eu vendia de tudo, vendia lanche, eu vendia joia, eu vendia lingerie, eu vendia muamba do Paraguai, eu vendia de tudo. Por isso que eu falo, gente, quer vencer na vida, precisa aprender a ser vendedor. Quem é vendedor já tem uma profissão. Então eu tinha que me virar, porque minha mãe tem a 2ª série, meu pai tem a 4ª, né? É mesmo. Então eu olhava e falava assim, Vocês são da onde? a gente é de Tu, Ah, que a gente é de Tu. É. Aí era a única possibilidade que eu tinha de mudar de vida era estudando, porque não tinha outro caminho, né? Então eu falei, gente, eu vou ter que me virar. E aí eu aprendi a vender. Então eu vendia tudo, eu fazia trabalho para fora, o que caísse eu fazia. Até que chegou um dia
que chegou um determinado período na faculdade que você tinha que ter o computador, porque eu fui fazer análise de sistemas. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, quanto mais para comprar o computador. E para você ter uma noção assim de valores, eu ganhava R$450. Eu tenho o meu Olerite guardado. O computador custava 5 mil e pouco. Ó a diferença. Gente, eu tinha que trabalhar assim... 10 anos. Para pagar um computador. Meu Deus. E na sala de aula, quem tinha um computador era um amigo meu, chamava Marco, porque o pai dele tinha uma empresa, então ele tinha um computador. Era uma tecnologia caríssima. Caríssima naquela época. Aí um outro amigo meu, que inclusive o pai era um dos diretores da Rede Globo, então ele tinha condição de ter o computador, né? E o resto da sala, um que trabalhava na área e tal, e a minha área era extremamente masculina, porque eu fui fazer bacharelado em TI naquela época, né? Imagina. Então nós éramos em 4, 5 meninas, com 90 homens na sala. Então já tinha essa dificuldade também. Aí teve uma prova, ia ter uma prova de programação. E aí eu fui falar com aí pediram para eu falar, Érica, porque eu era tudo, né? Eu era líder da sala, eu era tudo, gente. Aí falaram, Érica, vai conversar com o professor, pede para ele trocar a prova, porque nós vamos tirar 0. Bom, vai eu lá falar com o professor. Falei, professor, olha só, eu vim aqui pedir, né, se o senhor poderia mudar a prova para a gente poder estudar, porque, cara, se o senhor der a prova, eu vou tirar 0, porque eu não tenho computador. Aí ele falou assim para mim, você não tem computador? Eu falei, não. Ele falou assim para mim, pobre não faz faculdade. Compra uma máquina de costura, que é mais barato. Que horror. E minha mãe era costureira. Ai, não. Aí eu saí da sala assim, nossa, chorei, cara. Caramba. Aí eu falei, cara, parei, eu me lembro que eu sentei na escadaria assim da faculdade, né? Sentei. Aí chorei um monte. Aí o diretor subiu e falou pra mim assim, ô menina, eu tinha 18 anos. Ele falou pra mim, ô menina, tá passando mal? Eu falei, não, professor. Ele falou, você tá com problema com a família? Eu falei, não, eu fiquei com vergonha de contar. Deveria de ter contado, né? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Daí ele brincou, ainda falou assim, brigou com o namorado? Eu falei, E ficou por isso mesmo e ele subiu a escada. Ali eu pensei, eu falei, é verdade, eu acho que eu não tenho mesmo mais condição de fazer, porque não consigo pagar. Era um impossível. Era. Aí desci na secretaria, falei, eu quero trancar a faculdade, o que tem que fazer? Aí a menina me deu um documento, falou assim, você tem que escrever aqui que você vai trancar. Falei, tá bom. Preenchi tudo, aí tinha uma parte assim que tinha que escrever o motivo, né? Falei, fiquei com vergonha, agora eu vou escrever que eu sou pobre, não tenho dinheiro, né? Contei uma história, tal, lá, entreguei. Aí quando entreguei lá, a menina falou pra mim assim, agora você tem que passar na tesouraria. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque para trancar tem que pagar uma mensalidade. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar mensalidade. Como que eu vou ter dinheiro para trancar a faculdade? Aí eu falei para ela assim, dá para destrancar então? Aí ela ficou muito brava. Aí picou o papel e tal. Aí no dia seguinte fui trabalhar, toco o telefone da empresa que eu trabalhava. Era a reitora da faculdade, me chamando. Uma mulher, reitora, a professora Maria Ângela, que eu devo a ela o que eu sou. Aí ela me chamou, falou, olha, dá para você dar um pulo aqui? E eu fui. Ela falou assim, Érica, eu fiquei sabendo que você queria trancar a faculdade, o que está acontecendo? Porque eu vejo que você tem notas boas, né? Eu falei, professora Maria Ângela, porque eu ganho isso, pago isso, eu não tenho dinheiro de onde tirar, né? E não contei para ela o que o meu professor falou, que eu deveria ter contado. Aí ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você volta para a sala de aula, você vai pagar para mim metade. Ai, meu Deus. E a outra metade, você vai acumular numa dívida aqui. E é um acordo, eu me lembro que ela falou assim, é um acordo entre eu e você, tá? É barba, cabelo e bigode, ou seja, não tem um contrato. Querida. E aí, quando você terminar a faculdade, você continua me pagando, só que você não pode tirar menos do que 8. Olha. E a média era 7. Falei, tá bom, professor. Então, fechou. Saí dali extremamente feliz, no dia seguinte, né? No dia seguinte, falei, não. Ai, Deus já tá aí. Aí já estudei Você já muito. andava com Jesus, né, doutora? Você já era de uma família cristã? Não, Ainda não? Não, minha família inteira é católica. Olha! Eu ainda não era. Aí, ok. Fui, fiz a faculdade, me formei, né? E pagando a faculdade, né? Eu me lembro Sem computador?
Sem computador. Sem computador. E por conta desse movimento, lá no dia que eu estava lá, eu pedi para ela, eu falei assim para ela se eu não poderia estudar aos sábados, porque a faculdade ficava fechada, o laboratório, né? Que era um negócio assim, só entrava no laboratório com o professor e tal. E a partir daquele pedido ela autorizou. Então eu estudava aos sábados para eu poder fazer as provas, que não tinha outra possibilidade no mundo, né? E aí, ok, eu me formei, ainda fui uma da sala toda, acho que foram 2 pessoas que nunca pegou uma DP. Eu era uma delas porque eu tinha esse acordo com ela, eu não podia tirar menos do que isso, né? E me formei. E aí eu fiquei com a dívida, né? Tinha que pagar. Verdade. Chegou a hora. Chegou a hora, eu tinha que continuar pagando, né? Então, tudo que eu recebia... Já pagava metade. Lá, passava tudo lá, assim. Aí eu fui pagando férias, e pegava as férias, todas as minhas férias. E eu me lembro que teve um dia que eu fui pagar a faculdade, era o professor Marcos, que chamava na tesouraria. Cheguei lá e falei, professor Marcos, eu recebi minhas férias. Então, hoje eu vou pagar a mensalidade, mais tudo que eu tinha. Então, tudo que eu vendia, tudo, entregava lá. Eu falava, meu Deus, o mundo vai acabar no ano 2000, eu não acabei de pagar essa faculdade. Né? Que tinha a história que o mundo ia acabar, né? Tinha. Eu falava, gente, a gente que virou pro ano 2000, né? A gente vou acabar sabe. essa faculdade. Mas eu sempre pagava certinho, nunca falhei. Era na fichinha. Na fichinha, anotado na fichinha. Aí teve um dia que eu cheguei com todo o meu dinheiro lá. Eu já estava próximo que ia casar. Eu cheguei com todo o meu dinheiro. Ele falou assim para mim, não, já está pago. Eu falei, não, professor Marcos, o senhor se enganou. Não paguei a faculdade. Aí ele pegou, deu uma risadinha assim, sentou, falou, senta aqui um pouquinho. Aí ele estava com um recibo na mão, quitado. Eu falei, não, professor Marcos, o senhor é outra pessoa, porque eu estou vindo pagar aqui. Ele falou assim, olha, Érica, eu não sei que religião que você é, mas eu tenho um caso para contar para você. Veio uma pessoa aqui, um rapaz, todinho vestido de branco, terno branco, eu atendi ele veio aqui, ele abriu uma maleta de dinheiro, ele quitou a sua faculdade. Nessa maleta tem exatamente o valor. Eu fiquei com ele contando esse dinheiro. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu pai não tem esse dinheiro, não tem quem tem esse dinheiro. Não, o senhor está enganado. Não, sou eu, professor. Ele falou, seu RGM, que era o registro de matrícula, não é número tal e tal e tal? Eu tá aqui, ó. Só que eu virei, naquela época era máquina de escrever. Ele virou para fazer o recibo na máquina de escrever. Quando ele virou, essa pessoa já não estava mais lá. Meu Deus! E o que é incrível é que tem o registro dele entrando na faculdade. Então, assim, as câmeras pegam ele, porque a faculdade é uma faculdade católica, então tem a igreja, que é a igreja do patrocínio. Então, ele aparece ali naquele trecho. Ele desce, ele entra, ele passa pela recepção e a tesouraria era atrás Era da recepção. Um anjo. Ele entrou, pagou. Eu creio, coisa sabe por quê? linda. No parto da Carol, eu tive uma experiência com um anjo. E eu sei, no dia seguinte, porque tinham muitos partos e eu estava passando muito mal. E o Douglas precisou sair para cuidar do David, que era pequeno, que a Carol nasceu no dia da marcha. Eu estava sozinha, meus pais estavam no Brasil. E eu estava passando muito mal, a enfermeira entrou, ela brigou muito comigo. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, essa ela está congelando. Ela tinha me deixado o soro da indução do parto correndo ainda. Então eu tinha dores de parto ainda depois de ter tido a bebê. Nossa. Eu, a bebê, a contração, e eu comecei a sentir batedeira, passar mal. E ela falou, fica quieta, porque está nascendo muito bebê. E você já deu a luz ao seu. Agora não é hora da gente cuidar de você. Você está atrapalhando outras mulheres. E bateu a porta e saiu. Deus. E eu comecei a chorar, eu tinha 23 anos. E aí eu falei, Senhor, eu não sei. Eu fechei o medicamento, mas eu estava passando muito mal. Eu já tinha desmaiado uma vez. Eu falei, eu preciso sair desse quarto, porque eu não sei o que vai acontecer comigo aqui. Porque eu já estava, sabe quando você começa? Sim. E aí eu achei que eu ia convulsionar. Entrou uma morena, linda, e ela fez assim, você é brasileira? Eu falei, sou. Ela falou, você teve uma menina? Tive. Ela falou, você vai levá-la todos os domingos na igreja com você. Ai, você vai pôr vestido. E ela me levou para uma ala do hospital, me deu chá, me deu bolacha e saiu. Depois de uma hora entrou um enfermeiro e falou assim, quem te trouxe aqui? Eu falei, uma enfermeira. Ele falou, mas esse quarto está fechado.
Aí eu falei, eu não sei, ela me trouxe para cá. Aí ele falou, então eu vou abrir esse quarto, tal, me atendeu. Ele falou, teve muitos partos, eu vou voltar aqui. No outro dia de manhã eu acordei, eu falei, eu quero agradecer essa mulher. Eu fui em todos os postos do hospital. Eu descrevia ela, falava o jeito dela. Eles falaram, desculpa, não tem uma pessoa aqui que trabalha com essa descrição que você falou. Glória a Deus. Não é isso. É um anjo. Que coisa linda. É um anjo. Eu creio integralmente nisso. E eu Glória a Deus. E aí Glória a tem Deus. o registro dele saindo. Eu queria que você... Que louvor que Deus coloca agora no teu coração, Sô. Queria que você louvasse nesse momento. Olha, essa experiência, né? Eu tive uma experiência muito bonita com o anjo e eu compus uma música. Eu estava num culto na Renascer e o apóstolo estava começando a pregar e aí eu vi um anjo descer assim e ficar do lado dele. E aí o anjo virou para mim e começou a cantar. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrado te adoramos com anjos e querubins. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrado te adoramos com anjos e querubins. Quando a glória do Senhor, oh glória. Lindo, E eu gravei essa música em 2004. Esse ambiente profético que a gente busca entrar e viver na conferência Mais Que Ver. É verdade. Toda conferência, a Sô participa todos os anos. A gente entra em consagração, intercessão, para que esse ambiente espiritual da glória de Deus se manifeste na tua vida. É muito seca a vida sem fé. Sem fé. Deixa Deus conduzir tua vida. Às vezes a gente se depara com impossíveis. Às vezes a gente se depara com situações tão difíceis na nossa vida. É Deus querendo nos levar para um novo patamar espiritual. E é real. É muito Glória mais a Deus. real do que essa. É isso que a gente vive no Mais Que Ver, ó. Olha, Esse foi o encerramento do ano passado. É um ambiente. É um ambiente da glória de profético, Deus. A um gente ambiente prepara de com milagre. todo carinho. A gente faz mesmo balão. É o teu dia. É o teu dia. A gente quer que você saiba que você é muito preciosa, que você é maravilhosa, que você é especial, que você é linda, que você é ungida, que você é filha do Deus vivo. É para você entrar ali e entender quem você é em Deus. Você é essa doutora, você é essa cantora, você é essa pastora. Tudo que nós somos aqui ao redor dessa mesa, a gente se tornou em Deus. Não é que assim, aí nasceu assim. Não, Deus foi talhando isso em nós. E o nosso desejo é que você também descubra quem você é, a tua identidade espiritual. Então, dia 20 e 21, separa, é teu. Vai viver esse dia com Deus. Porque eu desejo que cada mulher que ouve tantas coisas, ouve absurdos como esse, porque ele não falaria isso para um homem. Não. Mas para uma mulher, vai costurar, você é pobre. Quantas coisas horríveis que a gente acaba ouvindo. E nós somos geradoras, Deus nos deu o poder de gerar a vida, dividiu conosco. E eu, até o último dia da minha vida, vou lutar para que você, mulher, descubra quem você é em Deus. Eu senti na minha pele, sabe, doutor, o dia que a minha mãe se levantou, porque o meu pai falou para ela, Sônia, se eu sou pastor, você também é. Como filha, a Sô sabe, a minha mãe tomou tanta pedrada, foi chamada de Jezabel, de coisas horrorosas. Eu era uma criança, tinha religioso que não me dava a mão.
Um dia eu falei para um pastor, por que você não vai me dar oi? Porque você é filha de Jezabel. Eu nem sabia quem que era Jezabel. Uma crueldade com a mulher. E glória a Deus que hoje você pode ser feminina. Deus te formou mulher, do jeito, com as coisas que você gosta. Mulher gosta de brinco mesmo, mulher gosta de batom, mulher gosta de coisinha. Isso não vai afastar Deus da tua vida. Mas o essencial, gosta ou não gosta, é você descobrir quem você é em Deus. E quando você está no teu propósito, Deus supre. Porque Deus tinha para a doutora Érica ela ser uma formadora de equipes. Deus supriu. Tinha para ser uma adoradora. Tinha para mim ser uma pastora, apresentadora, mas pastora. Às vezes, por que nada acontece? Você não sente isso, doutora? Você, é a mesma coisa que amanhã eu querer ser cantora, Cada um tem que viver Verdade. Aquilo que você falou com a culinarista é muito incrível. Porque eu entendo assim, que você já nasce com alguns talentos naturais, né? Sim. Então, eu acredito que o talento natural, ele é uma pista para você desenvolver o teu dom espiritual e o teu propósito. Sim. A pessoa é muito falante. Pode ser uma jornalista, pode ser um pastor, pode ser um professor. Eu tinha um professor que me chamava de matraca. Fala, cara. Né? E fica a dica aí para os pais, sabe? Observarem nos seus filhos. Porque antigamente, né, eu acho que mais assim na nossa época, minha da doutora, os pais idealizavam muito no filho. E aí tem muito caso, por exemplo, quando meu marido estava na faculdade de medicina, ele conheceu dentista, veterinário, enfermeiro, instrumentador, que foi seguir uma profissão e depois, não era aquilo, trabalhando um pouco, viu que não era aquilo, tomou coragem e foi fazer o que realmente sonhava, que era medicina. Então, por exemplo, eu sempre gostei de música, né? E aí a minha mãe, ela observou isso, a gente também veio de uma família muito pobre, muito humilde, morava num fundo de quintal, tinha 3 casinhas nesse quintal, e uma delas era onde a gente morava, com o banheiro fora de casa. Isso é prova que não importa a tua origem. Não. Aí eu tenho orgulho, que a minha avó, eu tenho orgulho, é muito bom a gente ter um recibo guardado, saber de onde a gente saiu. É verdade. Porque a minha avó, Geni, você conheceu minha avó, que criou um apóstolo, minha avó era lavadeira e meu avô trabalhava no cemitério da Aclimação. Mas ela foi uma das mulheres que mais interferiu na minha vida. Sim, é verdade. Ela muito foi um grande sábia, né? Então, a minha mãe, ela observou isso, aí ela foi numa vizinha e pediu para a vizinha dar aula de piano para mim, para ver se eu me desenvolvia. Aí eu tive umas aulinhas, até a minha mãe tinha umas aulas lá com ela. E aí, quando a gente mudou, alugou uma casa um pouco maior, meu pai vendeu um carro velho, e comprou um piano velho, cheio de cupim, todo desafinado e tal. Mas agora, então, a Soraya tem esse dom? Tem. Então, vamos procurar uma escola. Aí eles acharam uma escola municipal lá na Conceição, do município de São Paulo, no conservatório. E lá no conservatório, eu fiz um teste e aí a professora pegou e me adotou. A professora me adotou. Aí depois, quando eu desenvolvi um pouco mais no piano... Que viram em você o talento. Porque viram um talento. Mas o primeiro que acreditou foi meu pai e minha mãe. O meu pai falou assim, se você conseguiu tocar, então você teve uma voz... Eu ouço você cantar. Então, ensaia com o pai aqui. Aí colocou um LP, canta de novo. Eu tinha 7, 8 anos. Quando eu dirigi o culto, eu vou chamar você para cantar essa música. Escreve aí, eu estava aprendendo a escrever ainda. Aí, então, isso foi muito importante, porque eu até tentei ter outras profissões, né? Eu conto num dos meus livros que aí eu fui fazer teste para aeromoça, entrei na Varig e tudo, porque na minha época música não dá dinheiro, né? Música não dá nada, ainda mais você que é mulher. E o homem ainda pode viajar para tudo que é lugar sozinho, pode correr atrás, mulher não pode. Mas aí, no fim, foi no louvor, né, na adoração a Deus que eu me encontrei profissionalmente e desenvolvi o meu ministério espiritual, porque era o talento natural que Deus tinha
depositado em mim, né? E esse ministério se ramificou. Porque hoje também eu sou pastora, né? Prego, Deu outros escrevo, frutos, né? ensino, mentoreio. Então, é maravilhoso, porque Deus, Ele coloca, né, essa chama dentro de nós. Então, você, mulher, não tem impossível para você. Em nome de Jesus, levanta. Jesus foi o que mais acreditou nas mulheres. Você observa na palavra, ele foi o que mais acreditou, o que mais deu atenção para as mulheres. Deus colocou a mulher no centro da redenção do homem. Sim. Na hora que aconteceu tudo e a mulher confessa ali a fraqueza dela, ela fala, a serpente me enganou. Sim. Ela confessou, fui enganada. Sim. Aí Deus então fala para ela, então da tua semente vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aleluia. E importante falar quanto Deus honra a gente, porque este professor que falou isso para mim, eu me formei, terminei a faculdade, fui dar aula numa escola para crianças especiais. Aí um dia eu estava na sala de aula, a coordenadora chegou e falou, Érica, tem um casal aí que gostaria de dar um presente para você, porque o filho dele, é o fulano de tal, que está aqui com a gente, e ele se desenvolveu muito, porque eu dava aula de informática para as crianças que tinham paralisia cerebral. E isso ajudava muito a desenvolver as crianças, né? Quando eu saí lá fora, era o meu professor. Olha... Uau! E aí eu falei para ele, ainda bem que eu não acreditei em você. Ainda bem que eu não virei costureira, hein? Meu então, Deus! A gente, os humilhados, cara, Serão exaltados. Deus no lugar da exalta. tua vergonha dupla. Dupla honra. Então essa foi uma que eu passei. A outra também, quando eu trabalhava numa empresa, daí eu estava já numa empresa de tecnologia, eu queria trabalhar na consultoria, eu não pude porque eu era mulher. Aí passaram-se os anos, eu virei consultora desta empresa. Meu Deus. Esse diretor estava lá. E Deus honrou. E Deus te honrou. Obrigada, meninas, pela presença. Ai, gente, é tão que delícia bom aqui. a gente ouvir testemunho, gente. Eu amo. Verdade. Que você também em casa acredite em Deus. Isso. Acredita que Deus está com você. Amém. Vai andando, vai chorando, mas não abre mão da preciosa semente que é a tua fé. Cada um tem uma porção e é uma porção perfeita, mas não aceite nada menos daquilo que Deus tem para você. Não importa. Pode demorar 45 anos, igual Caleb. Um dia acontece. Um dia. Mas só não vai acontecer se você abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Não abra mão. E eu quero concluir. Eu estou tão inspirada de tudo que eu ouvi aqui, que eu ficaria o programa inteiro conversando com ela. Eu amo quando o Espírito testifica, né? Verdade. É bom. Mas eu vou obedecer aqui meu diretor e a gente vai concluir esse bloco com um som da eternidade com Soraya Moraes. Isso mesmo. Vamos adorar o Senhor. Esse louvor, ele é muito especial também. O Senhor me deu ele numa oração. Estava orando, o Senhor me deu essa canção numa oração. Está disponível lá no YouTube. E a gente está com música nova também esse mês, né? A Louve. E nós vamos cantar, olha... No Mais Que Ver, No Mais Que Ver, eu quero ver. Aquela mulherada vai vir abaixo. Vai ser lindo demais. A som ano passado no Mais Que Ver foi demais. Nossa, foi muito lindo. Se preparem, mulheres. Se prepara. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Tua presença enche este lugar. Se eu cantar todas as notas que eu sei, ainda assim haverá tanta imperfeição em mim, mas elas não me impedem de dizer aleluia. Eu bem sei
existe um som, uma melodia que eu nunca ouvi, mas eu sei a palavra que o céu canta para ti, para ti. Cantam santo, e a igreja canta santo. Esse é o som da eternidade. Aleluia. Santo, e os anjos cantam. Que eu nunca ouvi, mas eu sei a palavra que o céu canta para ti, para ti. Santo, e os anjos cantam. O céu se une à terra, o fogo se acendeu. Vem, pode queimar, o seu altar sou eu. De dia e de noite não param de adorar. A glória que eles veem os fazem se prostrar. O céu se une à terra, o fogo se acendeu. Vem, pode queimar, o seu altar sou eu. De dia e de noite não param de adorar. A glória que eles veem os fazem se prostrar. Os anjos cantam.
Glória a